Por que será que toda vez que os conflitos políticos e sociais se tornam evidentes no Brasil, como é o caso da atual greve dos caminhoneiros, os clamores pela intervenção militar são cada vez mais fortes e mais recorrentes? Será que a intervenção militar é a solução para os problemas no Brasil? Para isso a gente precisa dar uma resgatada na história do Brasil. Eu sou o professor Daniel Dutra, do canal da Acervo. Presta atenção aí no que eu tenho para te dizer. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a experiência democrática no Brasil. Se a gente pegar o período republicano, que vai de 1889 até os dias atuais, ou seja, é o último período da história do Brasil, nós temos poucos períodos de democracia. Porque de 1889 até 1930, nós tivemos o que ficou conhecido como República Oligárquica. O voto de cabresto direcionava o voto dos eleitores, portanto não havia democracia. Em 1930, quem acabou com esse processo foi Getúlio Vargas. Como? Através de um golpe que ficou conhecido como Revolução de 30. E o próprio Vargas governou o Brasil de 30 até 45. Não houve democracia. De 1945 até 1964, nós tivemos uma curta experiência democrática de menos de 20 anos, onde presidentes eleitos em mandatos determinados se alternaram no poder através do voto popular. Em 1964, os militares intervieram militarmente e acabaram com o processo de eleição popular. E pelos próximos 20 anos, de novo, nós não temos democracia. Em 1985, após longos processos de luta, a democracia brasileira vai aos poucos sendo restaurada. É verdade que o próprio regime militar estava entrando em colapso pela própria ineficiência dos militares no governo de 1970 em diante. Pois bem, a partir de 1985, nós chegamos num período que a gente chama de Nova República. Portanto, objetivamente, dentro dos cento e tantos anos de República Brasileira, a gente pode dizer que nosso período de democracia não passa de uns 40 anos com algum exagero. Então está aí o nosso primeiro problema, e é essa a reflexão principal. O problema não é a democracia, o problema é que nós não tivemos experiência democrática suficiente. O brasileiro não formou uma noção de como funciona a democracia, porque a cada nova crise, a cada novo impasse político institucional, qual é a solução que nós escolhemos? Ou a que nós engolimos? A solução autoritária. E a solução autoritária, por exemplo, a intervenção militar, é a que barra o processo de construção democrática de um país. A nossa democracia foi barrada. Enfim, o primeiro ponto é a nossa experiência democrática. Não temos experiência democrática consolidada no país. Segundo ponto, os militares são a solução para o nosso problema? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que os militares participaram de quase todos os eventos políticos importantes do Brasil até hoje. Quem proclamou a República? Os militares. Quem colocou Getúlio Vargas no poder em 1930? Os militares. Quem interveio militarmente encerrando o processo democrático em 1964 e governou o Brasil por 20 anos? Os militares. A pergunta é, se os militares tivessem a solução para os problemas brasileiros, já não teriam solucionado? Não foi por falta de oportunidades. Terceira reflexão. O Exército ou as Forças Armadas são compostos de homens mais íntegros e idôneos do que a sociedade brasileira? Será que isso não é uma idealização? Ou será que no Exército e nas Forças Armadas em geral nós vamos encontrar várias pessoas com diversos tipos de pensamento, assim como nós encontramos em toda a sociedade? O que garante que de dentro das Forças Armadas não possam sair indivíduos mal intencionados ou até mesmo incompetentes? Próxima reflexão. Se a democracia não funciona, não é matando a democracia que nós resolvemos o nosso problema. E aí eu gostaria de pensar um pouco sobre que tipo de consciência democrática o brasileiro desenvolveu. Talvez solicitar intervenção militar no Brasil seja a prova de que nós não estamos preparados para viver numa democracia. Democracia não é fácil. Viver em democracia pressupõe conviver com o diferente, conviver com aquele que pensa diferente da gente. Ao contrário do que tem se difundido por aí,
não vai haver unanimidade em lugar nenhum e em momento nenhum da história. Não existe unanimidade na sociedade. A única maneira de haver unanimidade, ou seja, todos pensarem da mesma forma, todos compartilharem os mesmos conjuntos de valores, é exterminando quem pensa diferente. E aí vem o alerta principal e final. Se você acredita que a unanimidade deve ser obtida através do extermínio daquele que pensa diferente, então você está defendendo um regime autoritário. E nós já tivemos experiências de regimes autoritários na história do século XX. E a gente sabe muito bem o resultado desses regimes autoritários. Defender o extermínio ou o fim daquele que pensa diferente é defender o fascismo. A intervenção militar no Brasil não vai resolver os problemas do Brasil. A intervenção militar vai interromper os processos de desenvolvimento democrático. Se realmente existe um caminho para melhorar o Brasil, é desenvolver consciência política, consciência de participação, consciência de fiscalização e, principalmente, é preciso abandonar o modelo do salvador da pátria. Nenhum salvador da pátria vai resolver os problemas do Brasil. Se você sabe onde está o maior problema brasileiro, ele está no parlamento. Se você não lembra em quem você votou para senador e deputado federal, você é o problema do Brasil. Porque você deposita, você dá um cheque em branco para que legisladores tratem o Brasil de acordo com os seus interesses. O nosso principal foco deve ser o processo eleitoral do legislativo. Não existe mudança política que não passe pelo legislativo dentro de um Estado constitucional de direito. Portanto, acalme-se, pare de pedir intervenção militar e pense quem serão os seus candidatos para senador e deputado federal. Eles talvez possam mudar alguma coisa na legislação brasileira. E além disso, se você pedir por intervenção militar agora, com certeza você não poderá escolher o seu senador e o seu deputado federal nas próximas eleições.